Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a tua família. Vamos a Juízes, capítulo 8. Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois, quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. Todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente e os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna. Porém ele os perseguiu e tomou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitaste em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade,
e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um na aparência como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que, se os tivéssemos deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou a sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual o homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz um éfode e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: Uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas, e as cadeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Desculpe. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezeritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel.
Veja que povo obstinado, né? Que povo terrível esse povo de Israel. Um povo que viu Deus fazer tantas coisas, né? Ouviu contar as histórias desde Moisés, né? Quando Deus tirou os israelitas daquela opressão, daquela escravidão que os egípcios impuseram sobre os israelitas, né? Deus, com um braço forte, com muitos sinais e milagres, aquelas 10 pragas, né? Tirou o povo de Israel do Egito. E aqui nessa situação, com 300 homens, né? Deus deu aos israelitas muitas vitórias, né? Mas bastou o Gideão morrer, o povo se prostituiu e foi servir a um Deus falso, um tal de Baalim. Será que nós, brasileiros, hoje temos deuses falsos? Não é? São tantas as histórias, são tantas as tradições, são tantas os padroeiros e padroeiras, né? Que são venerados, são adorados, são tidos como deuses, né? Recebem orações, são pessoas que já morreram, são imagens de escultura que recebem louvor, recebem adoração, recebem pessoas prostradas, ajoelhadas aos seus pés, adorando, né? Quando só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, digno de honra, glória e todo louvor. Deus não divide a sua glória e a sua adoração com ninguém. Por isso que ele sempre castigou o povo de Israel quando se desviou após outros deuses, não é? É por isso que os 10 mandamentos, um deles, aliás, 2 deles, né, fala da nossa adoração para com Deus, que deve ser exclusiva, né? O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura, nem daquele que está em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a essas imagens, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Mas os seres humanos são muito teimosos, muito desobedientes e têm constituído ídolos, porque não são deuses, né? Deus chama essas pessoas que são adoradas, são veneradas, são louvadas, Deus chama de ídolos. E o homem tem feito muitos ídolos, né? E deixado Deus de lado. Mas que Ele nos abençoe e nos ensine e nos preserve da idolatria e nos tire do meio de nós. Que Deus tire do meio de nós os ídolos, né? Para que só Ele reine soberanamente sobre nossas vidas. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.